Olá, você está num vídeo produzido para a apresentação dos novos recursos úteis da ferramenta MS Project 2013, que é uma ferramenta de apoio ao gerenciamento de projetos. Meu nome é Marcos Posse, eu vou conduzir vocês nessa apresentação. Lembro que a Ectus Consultoria e Desenvolvimento é uma empresa registrada como provedor de educação no PMI, Instituto de Gerenciamento de Projetos. O objetivo aqui é mostrar que a evolução trazida do MS Project 2010 deu lugar a acréscimo de recursos que são úteis ao planejador, que são úteis àquele que vai controlar o projeto. Na versão 2010, na versão 2013, a representação do diagrama de Gantt ela varia levemente em função do estilo ou da tendência gráfica que é utilizada no ano 2013 e no ano 2010, mas que ainda a interface que dá a impressão de barras tridimensionais ela é conseguida, mas não nativa por padrão no MS Project 2013. A barra de ferramentas no MS Project 2010 apresenta os mesmos itens que a ferramenta 2013. Há um detalhe diferente que no 2010 os recursos de evidência e identificação de atividades relevantes, atividades críticas, elas deram lugar a um espaço extra, onde é possível apresentar dentro da rede de produção, dentro da rede lógica, as atividades predecessoras e as atividades sucessoras de uma dada atividade com destaque. Isso é importante para o planejador, tão quanto importante para o controlador, por conta de identificar quem antecede uma atividade em estudo ou quem sucede uma atividade em estudo, se torna mais interessante por conta das decisões e avaliações que os gerenciadores de tempo poderão tomar, poderão entender nesse processo. A comparação se faz 2010-2013 a partir até da própria ferramenta 2013. A barra de ferramentas apresenta a formatação, a edição dos elementos gráficos, das barras do diagrama de Gantt. Ela apresenta também, como em 2010, a evidência das atividades críticas, o destaque, representação gráfica das folgas ou representação gráfica das atividades que estão atrasadas. Ainda permite, no 2013, uma comparação do diagrama de Gantt com a sua linha de base ou, eventualmente, o escorrego, o retardo, o deslize que as atividades tiveram atualmente em relação à sua linha de base. Atualmente significa no momento presente da sua medição e avaliação. Mas o nosso destaque aqui está no Task Path. O Task Path ele mostra predecessoras que são relevantes e diretivas, ou seja, aquelas que realmente vão ser predecessoras que vão atrapalhar a atividade em estudo, sucessoras e sucessoras diretivas, aquelas que, junto com a atividade em estudo, de fato vão impactar dentro do caminho crítico do projeto. Isso significa que nós ainda estamos analisando o projeto na filosofia do caminho crítico. Caminho crítico é aquele que é o caminho mais longo, com a menor folga, normalmente 0,
e que define o caminho mais precioso, mais preocupante para o gestor de um projeto. Predecessoras em destaque, predecessoras diretivas em destaque, sucessoras em destaque e sucessoras diretivas que vão atrapalhar o final do projeto em destaque. Vamos começar pelas predecessoras de uma atividade. Para analisar as predecessoras de uma dada atividade, vamos lançar mão de um projeto simples, resumido, com poucas atividades, porém de forma didática, fácil de entender. Nesse projeto, de 8 atividades, na verdade 7 atividades, nós vamos analisar a atividade número 6, a atividade E, e vamos analisar as predecessoras. E vamos pedir para que haja um destaque das atividades predecessoras. 3 atividades precedem a atividade E. São as atividades A, B e D. Mais uma vez, atividades em destaque. Ainda no mesmo exemplo, vamos analisar as atividades predecessoras diretivas. Significa dizer que são as atividades que, ainda sendo predecessoras, são aquelas que afetam diretamente a data de início da atividade em análise, que a atividade E. Se a atividade D possui folga livre, ela é predecessora, mas não é diretiva. Não é aquela que vai, de fato, trazer impacto direto na atividade E, que está em análise. Então, nós temos que a atividade A e B são atividades predecessoras e diretivas, por conta da folga livre zero que elas possuem em relação à atividade E em análise. Observe que toda vez que nós mudamos a atividade, as cores desaparecem. É a análise que é feita em cima de uma dada atividade. Isso significa dizer que essa análise é sobre uma atividade escolhida. Não podemos filtrar, de modo a mostrar apenas as atividades predecessoras da atividade E com esse recurso. Mas podemos dar uma ênfase nessas atividades. Ainda dentro desse mesmo recurso, vamos analisar as atividades sucessoras da nossa atividade E. Nossa atividade E possui sucessoras, que nesse caso serão pintadas na cor roxa, mostrando mais uma vez que as sucessoras são aquelas que precedem a atividade E. Se fosse atividade C, nós teríamos apenas uma sucessora. Mas na atividade E, nós temos 2 sucessoras. As atividades sucessoras são comandadas pela atividade predecessora, que no nosso caso é a atividade E. Por fim, nesse quarto item, nós vamos analisar as atividades sucessoras, que são diretivas,
diretivas, ou driven, são aquelas que vão impactar de alguma forma no nosso prazo final. Nós não temos aqui um marco de prazo final, mas entendemos que a mais longa define o prazo final, dando um destaque especial, talvez na cor mais escura, a diretiva sucessora da atividade E é a atividade F. A atividade F não só é sucessora, como também é diretiva e impactante no prazo final. Analisando o caminho crítico, Critical Path, nós vemos em vermelho as atividades predecessoras e as atividades sucessoras, em particular da atividade E, em vermelho, mostrando que, de uma certa forma, as predecessoras driven e as sucessoras driven, dada uma atividade, nesse nosso caso, ela é uma atividade crítica, são coincidentes. Se nós analisássemos a atividade C, as atividades predecessoras driven seriam A e B, e a atividade sucessora driven seria a G, ainda que a nossa atividade C não fosse uma atividade crítica, ainda que a atividade G não fosse uma atividade crítica. Nós temos aqui que esta atividade traz impacto na sua sucessora e recebe impacto das suas predecessoras. A análise, então, é feita sobre uma dada atividade. Nesse caso, escolhida a atividade E, coincide com a atividade crítica, fazendo com que as sucessoras driven e as predecessoras driven tragam uma identidade com o caminho crítico. A nossa conclusão é que, na versão 2013, recursos adicionais foram apresentados que ajudam o planejador a entender a importância, o compromisso e a inclusão na produção de uma dada atividade por conta desses recursos de highlight, recursos de destaque. Enquanto que na versão 2010, só era possível verificar as atividades que antecediam, sucediam ou davam um destaque especial às atividades críticas. Você encontra mais informação, treinamento e consultoria no site da ectus.com.br ou através dos vídeos que são postados no nosso canal específico no YouTube. Um abraço, encontramos você no próximo vídeo.